Eles me amarraram, jogaram gasolina e atearam fogo. Eu fui queimado vivo, mas a Virgem Maria me salvou e mostrou o seu poder milagroso. Eu estava amarrado a um poste no meio da praça da favela, com o cheiro de gasolina queimando minhas narinas. Eles já tinham derramado o líquido no meu corpo. E o frente do morro, um homem que todos chamavam de Regis, segurava o isqueiro na minha frente, enquanto gritava que eu ia aprender a não desrespeitar o verdadeiro poder daquele lugar. A multidão ao redor assistia em silêncio, alguns com medo, outros com raiva de mim. Eu era o Padre Mário, e naquele momento percebi que minha devoção à Virgem Maria tinha me colocado no centro de uma guerra que eu nunca imaginei enfrentar. Mas para entender como cheguei ali, preciso voltar ao começo. Preciso contar quem eu era antes daquele dia, antes do fogo, antes da rendição. Eu cresci em Belo Horizonte, numa família que respirava catolicismo. Meu avô tinha uma imagem de São Jorge na sala. Minha avó rezava o terço todos os dias às 6 da tarde sem falta. E meu pai fazia questão de que estivéssemos na missa todos os domingos. Sentados sempre no mesmo banco, terceira fileira à esquerda. A religião não era uma escolha na minha casa. Era um código de conduta, uma linha que dividia o certo do errado, o santo do profano. E eu absorvi tudo aquilo como se fosse a única verdade possível. Desde criança, eu era o menino certinho. Nunca menti para minha mãe, nunca faltei à catequese, nunca questionei as regras. Quando meus amigos começaram a sair para festas, eu ficava em casa lendo a vida dos santos. Quando eles fumavam escondido no intervalo da escola, eu os olhava com uma mistura de pena e desprezo. Eu me achava especial, escolhido, diferente dos outros. Aos 17 anos, anunciei que ia ser padre. Minha mãe chorou de alegria. Meu pai me abraçou forte. E na missa seguinte, o padre da paróquia me chamou para a frente e pediu que a comunidade rezasse por minha vocação. Eu me senti importante. Eu me senti puro. Eu me senti superior. Entrei no seminário com essa certeza toda. Nos primeiros anos, fui um dos alunos mais dedicados. Acordava cedo para rezar, lia todos os textos com atenção, participava de todos os debates, mas havia algo em mim que incomodava os formadores. Eu era duro, inflexível. Quando algum colega chegava atrasado na capela, eu fazia questão de comentar alto. Quando alguém questionava alguma doutrina, eu rebatia com agressividade, como se fosse uma ofensa pessoal. Um dos padres formadores me chamou um dia no corredor e disse: Mário, você tem que aprender que a misericórdia é tão importante quanto a verdade. Eu ouvi, mas não entendi. Para mim, a verdade já era misericórdia suficiente. Fui ordenado aos 26 anos. Lembro do dia da ordenação como se fosse ontem. A catedral estava cheia. Minha família na primeira fileira, o bispo impondo as mãos sobre minha cabeça. Eu senti um peso enorme naquele momento, mas era um peso que eu queria carregar. Achava que era o peso da responsabilidade, da missão divina. Não percebi que era o peso do orgulho. Nos primeiros anos de sacerdócio, fui enviado para paróquias pequenas no interior de Minas. Eu celebrava as missas com rigidez litúrgica absoluta. Tudo tinha que ser perfeito. Se alguém chegava atrasado, eu parava e olhava. Se uma criança fazia barulho, eu interrompia a homilia para pedir silêncio. Se algum fiel vinha me procurar para confessar algo que eu considerava escandaloso, eu respondia com dureza: Você precisa mudar de vida imediatamente. Deus não tolera esse tipo de comportamento. As pessoas me respeitavam, mas não me amavam. Eu sabia disso, via nos olhares, mas eu interpretava aquele distanciamento como reverência. Achava que um padre devia ser temido, não querido. Que a função da igreja era corrigir, não acolher. Eu estava construindo muros ao meu redor e chamando aquilo de santidade. Então veio a transferência para o Rio de Janeiro. A arquidiocese precisava de um padre para assumir a paróquia na favela do Jacinto, uma comunidade dominada pelo tráfico, onde o último padre tinha saído depois de sofrer ameaças. Quando recebi a notícia, meu primeiro pensamento foi, finalmente, uma missão à altura. Um lugar onde posso realmente fazer diferença. Cheguei ali com uma mala, minha Bíblia e uma convicção inabalável de que ia trazer ordem espiritual para aquele território. A igreja era pequena, simples, com bancos de madeira velha e um altar improvisado. A casa paroquial ficava nos fundos, uma construção de 2 cômodos com infiltração nas paredes. Mas nada daquilo me abalou.
Eu via tudo como parte do sacrifício necessário. Nos primeiros dias organizei tudo. Limpei a igreja, arrumei os horários das missas, fiz um calendário de celebrações e procissões. Comprei com o meu próprio dinheiro uma imagem grande de Nossa Senhora das Graças e a coloquei no altar da pracinha central, onde todos podiam ver. Para mim, aquela imagem era mais do que um símbolo. Era uma declaração. Aqui quem manda é Deus. A comunidade no começo me recebeu com certa desconfiança. Dona Célia, uma senhora que ajudava na limpeza da igreja, me disse logo na primeira semana: "Padre, aqui as coisas são diferentes. O senhor precisa entender como funciona." Eu respondi com firmeza: "Dona Célia, as coisas de Deus não mudam de lugar para lugar. O que é certo é certo. O que é errado é errado." Ela baixou a cabeça e não disse mais nada. Juvenal, o zelador, era um homem de uns 50 anos, magro, com o rosto marcado por cicatrizes. Ele tinha sido envolvido com o tráfico quando jovem, mas tinha saído dessa vida e agora cuidava da igreja. Nas primeiras conversas, ele tentou me explicar a dinâmica do lugar. "Padre, tem certas coisas que o senhor não pode falar. Tem certas pessoas que o senhor não pode confrontar. Aqui a gente sobrevive respeitando os limites." Eu olhei para ele e disse: "Juvenal, eu não vim aqui para respeitar limites. Vim para pregar o evangelho." Nos primeiros meses, organizei procissões todas as sextas-feiras. Eu fazia questão de passar pelas ruas principais, com a imagem de Nossa Senhora sendo carregada, o terço sendo rezado em voz alta. Algumas pessoas acompanhavam, mas muitas se trancavam em casa. Eu ignorava. Achava que era medo do sagrado, vergonha de se expor. Não percebia que era medo de outra coisa. Regis era o dono do morro. Ele tinha uns 30 e poucos anos, sempre vestido de preto, com uma corrente de ouro grossa no pescoço e uma arma na cintura. Controlava tudo. O comércio, as festas, até os horários em que as pessoas podiam circular. Ele não morava na favela, mas aparecia toda semana para resolver as coisas. Todo mundo baixava a cabeça quando ele passava. Nosso primeiro encontro foi numa tarde de sábado. Eu estava organizando uma festa junina na pracinha e Regis apareceu com 2 seguranças. Ele parou na minha frente, me olhou de cima a baixo e disse: "Padre, escutei falar que o senhor está fazendo barulho aqui no morro." Eu endireitei as costas e respondi: "Não é barulho, é celebração da fé." Ele sorriu, mas era um sorriso frio. "Tá bom, padre, mas não esquece que aqui tem dono, e esse dono não sou você." Virou as costas e foi embora. Aquilo me irritou profundamente. Quem ele achava que era para falar comigo daquele jeito? Eu era um representante de Deus e ele era um criminoso, um traficante. Alguém que precisava ser confrontado, não respeitado. Então comecei a pregar contra o tráfico nas missas. Não de forma direta, mas com indiretas claras. Há aqueles que acham que podem comprar o respeito com medo e violência, mas o verdadeiro poder vem de cima. Há homens que se dizem donos da terra, mas esquecem que a terra pertence ao Senhor. As pessoas ficavam tensas nos bancos. Dona Célia me olhava com preocupação. Juvenal balançava a cabeça. Uma noite, depois de uma missa especialmente dura, Juvenal me parou na saída. "Padre, pelo amor de Deus, o senhor precisa parar com isso. O Regis já está sabendo e ele não vai deixar passar." Eu respondi com arrogância: "Juvenal, eu não tenho medo de homem nenhum. Deus está comigo." Mas a verdade é que eu estava com medo, só não admitia. À noite trancava a porta da casa paroquial 2 vezes. Toda vez que ouvia um barulho estranho, meu coração disparava. Eu rezava pedindo proteção, mas ao mesmo tempo me recusava a recuar. Achava que recuar seria covardia. Achava que Deus ia me proteger porque eu estava do lado certo. As semanas passaram e a tensão aumentou. Dona Célia parou de vir à igreja. Juvenal começou a chegar cada vez mais tarde. As missas ficaram vazias. Eu me sentia traído. Essas pessoas não têm fé de verdade, eu pensava. Na primeira dificuldade, abandonam a igreja. Não enxergava que eu era o problema. Não enxergava que minha rigidez estava afastando justamente aqueles que mais precisavam de acolhimento. Então veio a sexta-feira, que mudou tudo. Eu tinha organizado uma missa especial em honra a Nossa Senhora. Coloquei flores no altar, acendi velas, preparei uma homilia sobre a proteção maternal de Maria. A igreja estava quase vazia, apenas umas 10 pessoas. No meio da celebração, ouvi barulho de passos pesados na entrada.
Virei e vi Regis entrando com 5 homens armados. Meu corpo inteiro gelou, mas continuei a missa. Tentei manter a voz firme. Estamos aqui reunidos na presença de Deus. Regis caminhou até o altar, parou na minha frente e disse alto para todos ouvirem: essa missa acabou. Eu engoli seco. Você não pode interromper uma celebração religiosa. Ele riu. Posso sim. E vou. Os homens começaram a destruir tudo. Viraram os bancos, quebraram as imagens, arrancaram as flores do altar. Eu gritei e tentei impedir, mas Regis me empurrou contra a parede com força. Senti a parede fria nas minhas costas, o cheiro de suor e bebida vindo dele. Você acha que essa mulher de pedra tem poder aqui, padre? O poder aqui sou eu. Ele apontou a arma para minha cabeça. Você vai aprender a me respeitar. Então ele pegou a imagem de Nossa Senhora, aquela que eu tinha colocado com tanto cuidado, e jogou no chão. O rosto da imagem rachou ao meio. Eu senti como se tivessem rachado algo dentro de mim também. Eles me expulsaram da igreja naquela noite. Regis me agarrou pelo braço e me arrastou até a rua, jogando-me no chão de terra batida na frente de todos. Se eu ver você fazendo gracinha de novo, não vai ter conversa, ele disse, cuspindo no chão perto de mim. Os homens riram e depois sumiram na escuridão das vielas. Fiquei ali no chão por alguns minutos, tremendo. Não era só de medo, era de raiva, de humilhação, de uma impotência que eu nunca tinha sentido. Algumas pessoas que estavam na missa saíram em silêncio, desviando o olhar de mim. Ninguém me ajudou a levantar. Ninguém disse nada. Quando finalmente consegui me erguer, voltei para a casa paroquial. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui destrancar a porta. Entrei, tranquei tudo de novo e me sentei na cama. O silêncio era pesado. Olhei ao redor daquele quarto simples com uma cruz na parede, uma Bíblia na mesinha de cabeceira e senti uma solidão enorme. Pela primeira vez desde que tinha sido ordenado, me perguntei se Deus estava realmente comigo. Na manhã seguinte, voltei à igreja com o coração apertado. A cena era devastadora. Os bancos estavam todos virados. Havia cacos de imagens espalhados pelo chão. As velas tinham sido pisoteadas. Que lá no centro estava a estátua de Nossa Senhora com o rosto rachado olhando para o nada. Peguei a imagem com cuidado, como se pudesse sentir dor, e a coloquei de volta no altar improvisado. Mas ela não era mais a mesma. E eu também não. Na parede atrás do altar, pintado com tinta spray vermelha, estava escrito: respeita quem manda. Passei o dia inteiro limpando, sozinho. Juvenal não apareceu. Dona Célia não apareceu. Ninguém apareceu. Enquanto varria os cacos de gesso e madeira, as lágrimas começaram a descer sem controle. Eu chorava de raiva, de vergonha, de uma dor que parecia não ter fim. Toda aquela certeza que eu carregava, toda aquela convicção de que estava fazendo a coisa certa, começou a rachar junto com aquela imagem. Nos dias seguintes, comecei a receber ameaças. Bilhetes eram deixados debaixo da porta da casa paroquial. Sai daqui enquanto é tempo. Você não aprende, né, padre? Próxima vez não vai ser só a igreja. Cada bilhete aumentava o aperto no peito. Eu tentava rezar, mas as palavras saíam mecânicas, vazias. Era como se minhas orações batessem no teto e voltassem sem resposta. A comunidade começou a me evitar completamente. Quando eu passava pelas ruas, as pessoas desviavam o olhar, entravam rápido nas casas, fingiam não me ver. Dona Célia, que sempre me cumprimentava com um sorriso, agora atravessava a rua quando me via de longe. Juvenal apareceu uma vez, apenas para pegar algumas ferramentas que tinha deixado na igreja, e me disse baixinho, sem olhar nos olhos: Padre, é melhor o senhor ir embora. Aqui não tem mais jeito. Mas meu orgulho não deixava. Eu não podia admitir que tinha falhado. Não podia aceitar que os bandidos tinham vencido. Então continuei. Celebrava missas para ninguém. Rezava sozinho na igreja vazia. Carregava a imagem rachada de Nossa Senhora, como se fosse um troféu de resistência. Mas por dentro eu estava desmoronando. As noites eram as piores. Eu deitava na cama e ficava olhando para o teto, tentando entender o que tinha dado errado. Tinha dedicado minha vida inteira a Deus. Tinha seguido todas as regras. Tinha me sacrificado. E agora estava ali sozinho, ameaçado de morte, abandonado pela própria comunidade que deveria cuidar. Onde estava Deus nisso tudo? Onde estava a proteção que eu tanto pregava? Comecei a questionar tudo.
minha vocação, minha fé, até mesmo a existência de uma justiça divina. Se Nossa Senhora era tão poderosa, por que permitia que eu fosse humilhado daquele jeito? Porque eu, que sempre a defendi, estava sendo destruído enquanto os violentos prosperavam. Será que tudo aquilo não passava de uma ilusão? Será que Deus não estava nem aí para o que acontecia ali embaixo? A raiva foi tomando conta de mim. Raiva dos traficantes, raiva da comunidade, raiva de Deus. Comecei a falar sozinho na casa paroquial, gritando para o vazio: onde o Senhor está? Por que me abandonou? Eu fiz tudo certo. Eu segui todas as regras, mas só o silêncio respondia. Uma semana depois da invasão, Juvenal finalmente voltou. Ele bateu na porta da casa paroquial no final da tarde. E quando abri, ele estava com o rosto abatido, os olhos vermelhos. Padre, eu vim me despedir. Vou embora daqui. Minha família também. O Regi está dizendo que qualquer um que ficar do lado do Senhor vai pagar. Senti um peso enorme no peito. Juvenal, você não precisa ir embora por minha causa. Ele balançou a cabeça. Não é só por sua causa, padre. É porque eu também não aguento mais viver assim. Mas o Senhor precisa entender uma coisa. Ele fez uma pausa longa olhando para o chão. O Senhor veio aqui achando que ia salvar a gente. Mas a gente não precisa de um salvador. A gente precisa de alguém que entenda a gente. Alguém que não julgue. Alguém que fique do nosso lado, mesmo quando a gente erra. Ele me olhou nos olhos pela primeira vez. O Senhor nunca ficou do nosso lado, padre. O Senhor sempre ficou em cima, olhando para baixo. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Juvenal se despediu e foi embora. Eu fechei a porta e desabei no chão, as costas encostadas na parede, as pernas tremendo. Ele tinha razão. Eu nunca tinha estado com eles. Sempre estive contra eles, julgando, condenando, exigindo mudanças sem oferecer amor. As semanas seguintes foram um pesadelo. Eu mal conseguia dormir. Acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio, achando que tinha ouvido barulho na porta. Toda vez que ouvia passos na rua, meu corpo inteiro ficava tenso. Eu vivia em um estado constante de alerta, de medo, de exaustão. Parei de comer direito. A comida não descia. Emagreci vários quilos em poucas semanas. Minha batina ficou larga no corpo. Meu rosto ficou encovado. Quando me olhava no espelho pequeno do banheiro, mal me reconhecia. Aquele homem de olhar duro e convicto tinha desaparecido. No lugar havia um fantasma assustado. Tentei entrar em contato com a arquidiocese, pedir orientação, talvez uma transferência. Mas toda vez que pegava o telefone, algo me impedia. Orgulho, talvez. Ou medo de admitir o fracasso. Eu tinha vindo para ali com tanta certeza, com tanta pompa. Como ia voltar derrotado? Como ia explicar que não tinha dado conta? Então parei de tentar. Parei de pedir ajuda. Me isolei completamente. As missas continuaram vazias. Alguns domingos nenhuma pessoa aparecia. Eu celebrava sozinho, falando para os bancos vazios, para a imagem rachada de Nossa Senhora. Minha voz ecoava na igreja fria, e cada eco parecia uma zombaria. Corpo de Cristo, silêncio. Amém. Silêncio. Um dia, no meio de uma missa solitária, eu simplesmente parei. Fiquei ali parado no altar, olhando para o nada e não consegui continuar. As palavras travaram na garganta. Senti uma pressão enorme no peito, como se algo estivesse me esmagando. Larguei o missal na mesa, saí da igreja e voltei para a casa paroquial. Passei a tarde inteira deitado na cama, olhando para o teto. Não rezei. Não li a Bíblia. Não fiz nada. Apenas fiquei ali, sentindo um vazio imenso dentro de mim. Era como se tivesse um buraco no lugar onde antes havia fé. Um buraco que sugava toda a minha energia, toda a minha esperança, toda a minha razão de existir. À noite, sentei na beirada da cama e peguei a Bíblia. Abri no Salmo 22, aquele que Jesus citou na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Li aquelas palavras várias vezes em voz alta, e cada vez a voz saía mais trêmula. Quando cheguei ao fim, fechei o livro e gritei: Por quê? Por quê? Ninguém respondeu. Comecei a ter pensamentos terríveis. Pensei em desistir de tudo. Pensei em tirar a batina, sair dali no meio da noite e nunca mais voltar. Pensei em renunciar ao sacerdócio, dizer que tinha sido um erro, que eu não era digno, que não tinha vocação. Pensei até em coisas piores, coisas que eu não quero nem repetir. Mas algo dentro de mim, por menor que fosse,
ainda resistia. Talvez fosse teimosia. Talvez fosse um último fio de fé, tão fino que quase não existia, mas ainda ali. Eu não sabia mais. Só sabia que não conseguia ir embora. Estava preso naquele lugar, naquela situação, naquele sofrimento. Uma noite não consegui mais ficar na casa paroquial. As paredes pareciam me sufocar. Saí e caminhei até a igreja. Estava tudo escuro. Apenas a luz fraca da lua entrando pelas janelas quebradas. Sentei no chão, encostado na parede, e fiquei ali, abraçando os joelhos, tremendo. Olhei para a imagem rachada de Nossa Senhora no altar. Mesmo no escuro, conseguia ver o rosto partido, os olhos que pareciam me olhar com piedade. E pela primeira vez em muito tempo não senti raiva dela. Senti pena. Pena de mim, pena dela, pena de tudo aquilo que tinha se tornado. Se a senhora existe, murmurei, a voz saindo rouca. Se realmente há algum sentido nisso tudo, eu preciso de um sinal. As lágrimas começaram a descer, quentes, pesadas. Porque eu não aguento mais, não sei mais quem eu sou, não sei mais o que fazer. Minha voz falhou completamente. Eu me rendo, eu desisto, não tenho mais força. Foi a primeira vez que admiti minha fraqueza. A primeira vez que reconheci que não tinha controle sobre nada. Que não era forte, que não era especial. Que era apenas um homem quebrado, perdido, desesperado. Fiquei ali a noite inteira, oscilando entre a oração desesperada e o silêncio absoluto. Às vezes chorava. Às vezes ficava apenas olhando para o vazio. Às vezes tentava rezar, mas as palavras não saíam. Quando o sol começou a nascer, iluminando aos poucos o interior da igreja, eu ainda não tinha resposta, mas havia uma quietude estranha dentro de mim, como se algo tivesse cedido, como se alguma coisa no fundo tivesse mudado. Você já se sentiu assim também, tão no fundo do poço que nem consegue mais pedir ajuda direito? Saí da igreja quando o sol já estava alto. Minhas pernas estavam dormentes de tanto tempo sentado no chão frio. Caminhei devagar até a casa paroquial, me arrastando mais do que andando. Tomei um banho gelado porque não havia gás, vesti uma batina limpa e decidi que ia tentar viver mais um dia, só mais um. Passei a manhã organizando alguns papéis da paróquia que estavam largados. Não tinha mais ninguém para quem prestar contas, mas fazer aquilo me dava alguma sensação de normalidade, de que ainda havia uma rotina, um propósito, por menor que fosse. Enquanto arrumava as gavetas, encontrei uma foto antiga da minha ordenação. Meu rosto jovem, sorridente, cheio de certeza. Olhei para aquele rapaz e mal o reconheci. Parecia outra pessoa. Parecia alguém que eu tinha sido há muito tempo, em outra vida. Guardei a foto e saí para a rua. Precisava comprar pão na padaria que ficava a algumas quadras dali. A caminhada era curta, mas cada passo parecia pesar toneladas. As pessoas me olhavam de soslaio, algumas com pena, outras com desconforto. Eu era o padre que tinha desafiado o dono do morro e perdido. Eu era o símbolo da derrota. Na padaria, a dona me atendeu em silêncio, colocando os pães no saquinho sem olhar nos meus olhos. Paguei, agradeci baixo e saí. Estava quase chegando de volta à igreja quando ouvi passos atrás de mim. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Virei devagar e vi Regis, acompanhado de 3 homens. "E aí, padre?" ele disse, com aquele sorriso frio que eu já conhecia. Pensei que já tinha ido embora. Minha voz saiu trêmula. Eu ainda estou aqui." Ele se aproximou, parou bem perto de mim e eu senti o cheiro forte de cigarro. "Você não aprende mesmo, né? Achei que depois do recado você ia entender." Ele olhou para os homens ao lado e riu. "Mas tudo bem, a gente vai dar uma última lição para você." Antes que eu pudesse reagir, um dos homens me agarrou pelos braços. Tentei me soltar, mas outro segurou do outro lado. Regis pegou o saquinho de pães da minha mão e jogou no chão. "Hoje você vai aprender de uma vez por todas quem manda aqui." Eles me arrastaram até a praça central, aquela mesma onde eu tinha colocado a imagem de Nossa Senhora meses atrás. Algumas pessoas começaram a se juntar, mas ninguém se aproximava. Todos ficavam à distância, olhando com medo, com curiosidade, com algo que parecia quase pena. No centro da praça havia um poste velho de luz. Eles me empurraram contra ele e começaram a amarrar minhas mãos atrás, prendendo-me ali. A corda estava apertada,
cortando a pele dos meus pulsos. Eu tentei falar, mas minha voz não saía. Estava paralisado de medo. Regis sumiu por alguns minutos e voltou carregando um galão. Quando ele abriu a tampa, o cheiro de gasolina invadiu tudo. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não, não faça isso, consegui murmurar. Ele não respondeu. Apenas começou a despejar o líquido em mim dos ombros para baixo, encharcando minha batina, meu corpo, tudo. A gasolina queimava nos olhos, na garganta. Eu tossia, tentava desviar o rosto, mas não tinha como escapar. Quando o galão esvaziou, Regis jogou ele no chão e tirou um isqueiro do bolso. Ele acendeu, segurou o fogo na minha frente e gritou alto para que todos ouvissem: "Você vai aprender a não desrespeitar o verdadeiro poder daqui." Naquele momento, tudo ficou em câmera lenta. Eu olhei ao redor e vi os rostos das pessoas. Algumas com as mãos na boca, outras desviando o olhar. Vi uma criança sendo puxada pela mãe para longe. Vi um homem idoso de joelhos, chorando. E vi Dona Célia, que tinha aparecido de algum lugar, correndo na minha direção com os braços estendidos, gritando "não". Regis desceu o isqueiro e o fogo começou. A dor foi imediata. Um calor intenso, insuportável, que tomou conta do meu corpo todo. Eu gritei. Gritei com uma força que nem sabia que tinha. Era uma dor que não conseguia descrever, como se cada célula da minha pele estivesse sendo rasgada, queimada, destruída. Fechei os olhos com força, esperando o fim, esperando que tudo acabasse logo. Mas então, algo aconteceu. O fogo parou. Não gradualmente, não devagar. Simplesmente se apagou, como se alguém tivesse jogado um balde de água invisível sobre mim. Abri os olhos ainda tremendo, ainda esperando sentir a dor. Mas ela não estava mais lá. Olhei para baixo, para meu corpo. Minha batina estava intacta. Não havia queimaduras, não havia marcas, não havia nada. O silêncio foi total. Regis tinha recuado vários passos, o isqueiro caído no chão. Ele olhava para mim com os olhos arregalados, a boca entreaberta, como se tivesse visto algo que não conseguia processar. Os homens ao lado dele estavam congelados, as armas esquecidas nas mãos. A multidão ao redor também estava em choque. Algumas pessoas tinham caído de joelhos, outras choravam. Dona Célia tinha parado no meio da corrida, as mãos ainda estendidas, e agora cobria o rosto, soluçando alto. Eu não conseguia entender. Olhei para minhas mãos ainda amarradas ao poste. A corda estava lá apertada, mas minha pele embaixo estava perfeita. Nenhuma queimadura, nem mesmo um vermelho. Senti meu rosto, meu pescoço, tudo inteiro, como se nada tivesse acontecido. Um dos homens de Regis deixou a arma cair no chão e saiu correndo. Outro se afastou devagar, as mãos tremendo. Regis continuava parado, pálido, olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Então ele virou e foi embora, rápido, sem olhar para trás. As cordas que me prendiam foram cortadas por alguém. Não vi quem. Minhas pernas falharam e eu caí de joelhos no chão. Dona Célia correu até mim, me abraçou forte, chorando no meu ombro. "Padre, padre, graças a Deus, graças a Deus", ela repetia sem parar. Outras pessoas começaram a se aproximar. Devagar, com receio, mas vieram. Algumas tocavam minha batina, como se precisassem confirmar que eu estava realmente ali, inteiro. Outras apenas olhavam, com lágrimas nos olhos, sem conseguir falar. Eu ainda estava tentando processar o que tinha acontecido. Meu corpo tremia, não de dor, mas de choque. Eu tinha sentido o fogo, tinha sentido a dor, e agora, nada. Como se alguém tivesse apagado tudo em um segundo, como se algo impossível tivesse acabado de acontecer. Dona Célia me ajudou a levantar. Minhas pernas mal me sustentavam. Ela me levou até a igreja apoiando meu peso e me sentou em um dos bancos. Outras pessoas entraram também, enchendo o espaço que por semanas tinha estado vazio. Todos em silêncio, apenas olhando para mim, para o altar, para a imagem rachada de Nossa Senhora, que ainda estava lá. Fiquei sentado por um longo tempo sem conseguir falar. Minha mente girava, tentando encontrar uma explicação lógica, mas não havia. O fogo tinha sido real. A gasolina tinha sido real. Eu tinha sentido tudo. E, no entanto,
estava inteiro. Foi Dona Célia quem quebrou o silêncio. Padre, ela disse, a voz ainda embargada. Isso foi a senhora. Foi ela que protegeu o Senhor. Eu olhei para ela, depois para a imagem no altar. O rosto rachado parecia me observar com uma ternura que eu nunca tinha percebido antes. Não respondi. Não sabia o que dizer. Apenas baixei a cabeça e comecei a chorar. Não era choro de dor ou de medo, era outra coisa. Era alívio, era rendição. Era como se todo aquele peso que eu carregava há meses, há anos, tivesse sido tirado de uma vez. As pessoas ao redor começaram a rezar baixinho. O terço, as ave-marias sussurradas, o som das contas deslizando entre os dedos. Eu me juntei a eles, mas dessa vez não como líder, apenas como mais um. Quando a noite caiu, a igreja ainda estava cheia. Ninguém tinha ido embora. As pessoas trouxeram velas, acenderam em volta do altar e continuaram rezando. Eu fiquei ali com eles, em silêncio, apenas sentindo a presença daquelas pessoas que eu tinha afastado, mas que agora voltavam. Regis não apareceu mais. Nos dias seguintes, soube por Juvenal que tinha voltado depois de ouvir o que aconteceu, que ele tinha ficado abalado, que não conseguia falar sobre o que tinha visto, que alguns dos homens dele tinham largado as armas e ido embora do morro. Mas eu não estava pensando nele. Estava pensando em mim, no que aquele momento tinha significado. Os dias que se seguiram foram estranhos. A notícia do que tinha acontecido se espalhou pela favela inteira. Algumas pessoas diziam que tinha sido um milagre, outras achavam que a gasolina estava diluída, que não era de verdade. Mas quem estava lá, quem viu, sabia que tinha sido real. E isso mudou alguma coisa no ar daquele lugar. Regis sumiu por quase uma semana. Quando finalmente reapareceu, não veio até mim. Ficou na parte alta do morro, comandando de longe, mas sem nunca mais descer até a praça. Alguns dos homens que estavam com ele naquele dia também desapareceram. Juvenal me contou que um deles tinha ido embora da favela, dizendo que não queria mais nada com aquilo. Outro tinha começado a frequentar a igreja, sentando no último banco, sempre de cabeça baixa. Mas a mudança maior estava em mim. Eu não voltei a ser o padre rígido que era. Não conseguia. Algo dentro de mim tinha se quebrado naquele poste. E quando foi remontado, já não era mais da mesma forma. Comecei a olhar para as pessoas de um jeito diferente. Quando Dona Célia voltou para ajudar na igreja, eu a abracei e pedi desculpas. Desculpas por não ter escutado, por ter sido arrogante, por ter colocado minha convicção acima do bem-estar dela. Ela chorou e disse: Padre, o senhor não precisa pedir desculpas. O senhor passou pelo fogo por nós. Mas eu sabia que precisava. Não tinha passado pelo fogo por eles. Tinha passado por causa do meu orgulho. E agora precisava consertar isso. Procurei cada pessoa que eu tinha afastado. Juvenal foi um dos primeiros. Ele tinha voltado com a família depois de ouvir o que aconteceu. Ainda meio desconfiado, ainda com medo. Quando o encontrei na rua, parei na frente dele e disse: Juvenal, você tinha razão. Eu nunca fiquei do lado de vocês. Sempre estive em cima, julgando. Me perdoa. Ele ficou sem graça, olhando para os lados, mas depois assentiu. Padre, a gente entende. O senhor veio de outro lugar. Não conhecia como as coisas funcionam aqui. Mas eu balancei a cabeça. Não é desculpa. Eu deveria ter aprendido. Deveria ter escutado. Conversei com pessoas que eu tinha repreendido nas missas. Com mães solteiras que eu tinha julgado. Com jovens que eu tinha chamado de perdidos. Com cada um deles pedi perdão. Alguns aceitaram fácil. Outros demoraram mais. Mas eu não desisti. Sabia que tinha uma dívida enorme com aquela comunidade. A igreja começou a encher de novo, mas não da forma que eu esperava. Não era porque eu pregava bem ou porque tinha autoridade. Era porque as pessoas sentiam que agora ali era um lugar seguro. Um lugar onde podiam chegar com suas dores, com suas falhas, com seus medos. E não seriam julgadas. Mudei a forma como celebrava as missas. Passei a perguntar se alguém tinha alguma intenção de oração antes de começar. Dona Célia sempre tinha várias. Juvenal às vezes pedia por amigos que estavam doentes. Uma mãe jovem pediu uma vez por seu filho que estava preso. Que eu anotava tudo e rezava por cada um durante a celebração.
Tirei a imagem rachada de Nossa Senhora do altar e a levei para um restaurador que conheci através de um contato da arquidiocese. Quando ela voltou semanas depois, o rosto estava remendado, mas a rachadura ainda era visível. Algumas pessoas sugeriram que eu mandasse fazer uma nova, mas eu disse que não. Aquela rachadura era importante. Era uma lembrança de que o sagrado também se quebra, também sofre, e ainda assim continua ali. Coloquei a imagem de volta no altar, e naquela noite organizamos uma celebração. A igreja estava lotada. Mais gente do que eu tinha visto desde que cheguei ali. Pessoas em pé nas laterais, encostadas nas paredes, sentadas no chão. Quando comecei a falar, minha voz tremia. Eu passei meses achando que tinha que trazer Deus para cá. Comecei, achando que vocês precisavam de mim para conhecer a fé. Mas eu estava errado. Deus já estava aqui, sempre esteve. Nas mãos de Dona Célia, que limpava esta igreja com carinho. No trabalho de Juvenal, que cuidava deste lugar mesmo quando ninguém vinha. No amor das mães que criavam seus filhos sozinhas. Deus não precisava de mim para chegar aqui. Eu é que precisava de vocês para encontrá-lo. Fiz uma pausa, sentindo as lágrimas subirem. Eu fui orgulhoso, fui duro. Julguei vocês quando deveria ter acolhido. E por isso peço perdão a cada um de vocês, de coração. O silêncio que veio depois foi pesado, mas não desconfortável. Era um silêncio de aceitação. Então Dona Célia começou a aplaudir. Devagar outras pessoas se juntaram. Não era um aplauso de celebração. Era um aplauso de perdão, de recomeço. Os meses que se seguiram trouxeram uma paz que eu nunca tinha conhecido. Não era a paz da ausência de problemas. A favela continuava sendo um lugar difícil. O tráfico ainda existia, as dificuldades ainda estavam lá. Mas era uma paz interior, uma sensação de que eu finalmente estava no lugar certo, fazendo as coisas da forma certa. Regis nunca mais me procurou. Às vezes eu o via de longe, sempre cercado de homens, sempre com aquela postura de quem comanda. Mas nossos olhares não se cruzavam mais. Ele seguia o caminho dele, e eu seguia o meu. Algumas pessoas me diziam que ele ficou diferente depois daquele dia, mais quieto, menos violento. Não sei se era verdade ou apenas o que as pessoas queriam acreditar, mas não era mais minha missão julgá-lo. A paróquia se transformou. Organizamos grupos de apoio para mães solteiras. Juvenal começou a dar aulas de marcenaria para os jovens no salão paroquial. Dona Célia criou uma rede de solidariedade, onde as famílias se ajudavam com comida, remédios, roupas. Eu apenas facilitava, apenas ouvia, apenas estava presente. Aprendi que ser padre não era sobre ter todas as respostas. Era sobre caminhar junto. Era sobre segurar a mão de alguém que está sofrendo e dizer: eu não sei por que isso está acontecendo, mas você não está sozinho. Era sobre celebrar as pequenas vitórias. Um filho que conseguiu emprego, uma dívida que foi paga, um relacionamento que foi restaurado. Um dia, quase um ano depois do incêndio que não me queimou, eu estava na igreja sozinho, limpando os bancos quando um homem entrou. Reconheci ele imediatamente. Era um dos que estavam com Regis naquele dia. Ele ficou parado na entrada, como se não soubesse se devia entrar ou sair. Pode entrar, eu disse, tentando manter a voz calma, embora meu coração estivesse acelerado. Ele caminhou devagar até onde eu estava e parou. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele disse, a voz rouca: Padre, eu não consigo esquecer aquele dia. O fogo. O senhor ali e depois... Nada, eu vi. Eu estava lá, eu assenti. Eu também estava. Ele olhou para o chão. Desde aquele dia eu não durmo direito. Fico pensando que se aquilo foi real, se realmente aconteceu, então tudo o que eu faço, tudo o que eu fiz, foi errado. Sua voz falhou. Eu machuquei muita gente, padre. Fiz muita coisa ruim. E agora não sei como voltar atrás. Eu me aproximei dele devagar. Não dá para voltar atrás, eu disse, mas dá para seguir em frente. Dá para começar de novo. Ele levantou os olhos vermelhos. Como? Como eu começo de novo depois de tudo? Eu respirei fundo, do mesmo jeito que eu comecei, pedindo perdão, admitindo que errou e dando um passo de cada vez. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da igreja, e começou a chorar. Chorar de uma forma profunda, desesperada, como quem estava segurando aquilo há muito tempo. Que eu me ajoelhei ao lado dele, coloquei a mão em seu ombro e rezamos juntos.
Aquele homem se tornou um dos frequentadores mais assíduos da igreja. Ele parou de trabalhar para o tráfico, conseguiu um emprego de ajudante em uma construção e começou a reconstruir sua vida. Não foi fácil. Ele tinha dívidas, tinha inimigos, tinha um passado pesado, mas ele não desistiu. E eu caminhei com ele. A imagem rachada de Nossa Senhora continuava no altar, agora cercada de flores frescas que Dona Célia trazia toda semana. As pessoas vinham rezar diante dela, tocar a rachadura com reverência, como se aquela marca fosse sagrada. E talvez fosse. Talvez aquela rachadura representasse exatamente o que todos nós éramos, quebrados, remendados, mas ainda de pé. Hoje, quando olho para trás, ainda tenho dificuldade de entender completamente o que aconteceu naquele dia na praça. Tem momentos em que parece um sonho, algo distante e irreal. Mas então olho para as pessoas ao meu redor, para a comunidade que se formou, para a fé renovada que vejo nos olhos de cada um e sei que foi real. Não sei explicar como, não sei explicar porquê, só sei que aconteceu. Aprendi que defender a fé não é sobre ser inflexível, não é sobre impor regras ou condenar pecadores. É sobre ser ponte. É sobre ligar o céu e a terra, o divino e o humano. É sobre acolher o quebrado, amar o imperfeito e confiar que a graça age de formas que a gente nunca vai entender completamente. Eu não sou mais o Padre Mário que chegou aqui com certezas inabaláveis. Sou alguém que passou pelo fogo, literal e figurativamente, e saiu do outro lado transformado. Não melhor necessariamente, apenas diferente, mais humano, mais humilde. Mais capaz de reconhecer que não tenho todas as respostas e que está tudo bem não ter. Hoje, quando celebro a missa, não é mais com aquela rigidez de antes. Minha voz não sai dura em posição, sai como convite, como acolhimento. Quando alguém chega atrasado, eu sorrio e faço um gesto para que entre. Quando uma criança chora no colo da mãe, eu paro e brinco com ela por um momento antes de continuar. Quando alguém se confessa comigo, não entrego um sermão pronto. Escuto. Realmente escuto. As pessoas começaram a confiar em mim de uma forma que nunca tinham confiado antes. Dona Célia me contou sobre o filho que estava preso, algo que ela nunca tinha compartilhado. Juvenal me falou sobre o passado no tráfico, sobre as coisas que o assombravam à noite. Uma jovem me procurou desesperada porque estava grávida e o namorado tinha sumido. E ela não sabia o que fazer. Em vez de julgá-la, sentei com ela, segurei sua mão e ajudei a pensar em um caminho. Essa jovem se chamava Jéssica. Tinha apenas 17 anos, o rosto ainda de criança, mas os olhos carregavam uma maturidade forçada. Quando ela entrou na casa paroquial naquela tarde, estava tremendo. Sentou na cadeira velha que eu tinha ali, as mãos apertando a bolsa no colo, e demorou muito tempo para conseguir falar. Padre, eu não sei o que fazer. Ela começou, a voz quase inaudível. Minha mãe vai me matar. Meu pai nem mora mais com a gente e eu tô grávida. As lágrimas começaram a descer. O Felipe sumiu. Eu contei para ele e ele bloqueou meu número. Sumiu mesmo. Eu me lembrei de como no passado teria reagido a uma situação assim. Teria falado sobre consequências, sobre responsabilidade, sobre pecado. Mas agora, olhando para aquela menina quebrada na minha frente, só consegui sentir compaixão. Me levantei, puxei outra cadeira e sentei ao lado dela, não na frente. Peguei um lenço de papel e ofereci. Jéssica, primeiro respira comigo. Vai ficar tudo bem. Ela me olhou com descrença. Eu sei que agora parece impossível, mas vai ficar. A gente vai encontrar um jeito. Passamos horas conversando. Ela me contou sobre a vida em casa, sobre a mãe que trabalhava de faxineira e chegava sempre exausta, sobre como o Felipe tinha prometido cuidar dela e depois desapareceu. Falou sobre o medo de ter que largar a escola, sobre o medo de criar um filho sozinha, sobre o medo de decepcionar a mãe. Sua mãe sabe? Me perguntei. Ela balançou a cabeça. Tenho medo de contar. Ela trabalha tanto, padre, tanto. E eu só dei trabalho para ela. Sugeri que eu estivesse presente quando ela contasse, que nós três conversássemos juntos. Jéssica ficou em silêncio por um tempo. Depois concordou. 2 dias depois, a mãe de Jéssica, Dona Márcia, veio à casa paroquial. Era uma mulher pequena, magra, com as mãos calejadas de tanto trabalho. Quando Jéssica contou, Dona Márcia ficou paralisada.
Vi a dor atravessar seu rosto, a decepção, o medo. Mas então ela respirou fundo, puxou a filha para um abraço apertado e disse: "A gente vai dar um jeito." Sempre dá. Naquele momento percebi algo lindo. Dona Márcia estava exausta, provavelmente assustada com mais uma responsabilidade. Mas o amor por sua filha era maior que tudo. E eu estava ali não para julgar, mas para apoiar. Para ser ponte. Nos meses seguintes, a comunidade se mobilizou em torno de Jéssica. Dona Célia organizou um chá de bebê comunitário. As mulheres da igreja doaram roupinhas, fraldas, berço. Eu ajudei Jéssica a conseguir acompanhamento pré-natal no posto de saúde. E quando o bebê nasceu, uma menina linda que ela chamou de Maria Clara, toda a igreja celebrou como se fosse filha de todos. Jéssica voltou a estudar. Dona Márcia cuidava da neta, enquanto ela estava na escola. E hoje, 3 anos depois, Jéssica está terminando o ensino médio e sonha em fazer faculdade de enfermagem. Ela me disse uma vez: "Padre, se o senhor tivesse me julgado naquele dia, eu não sei se estaria aqui hoje." Organizamos um pequeno grupo que se reúne toda quarta-feira à noite. Não é bem uma reunião de oração tradicional. É mais um espaço onde as pessoas podem falar sobre suas lutas, seus medos, suas dúvidas. No começo, apenas 3 pessoas apareceram. Hoje o salão paroquial fica lotado. As cadeiras em círculo mal comportam todo mundo. Numa dessas reuniões, um rapaz jovem, talvez uns 20 anos, levantou a mão timidamente. "Padre, posso fazer uma pergunta?" Eu acenei que sim. Ele respirou fundo. "O senhor realmente acredita que Deus ouve a gente? Porque às vezes eu rezo muito e parece que não muda nada." Antes eu teria dado uma resposta pronta. Teria citado versículos, falado sobre fé e perseverança. Mas agora eu apenas olhei para ele e disse: "Eu passei meses achando que Deus não me ouvia. Rezava todos os dias e o silêncio era ensurdecedor. Até que percebi que o problema não era Deus, era eu. Eu estava pedindo que ele mudasse tudo ao meu redor, mas não estava disposto a mudar eu mesmo." Fiz uma pausa. "Então sim, eu acredito que ele ouve. Mas às vezes a resposta não é mudar as circunstâncias, é mudar a gente por dentro, para que a gente consiga enfrentar essas circunstâncias de outra forma." O rapaz ficou pensativo e depois assentiu devagar. Outros no grupo começaram a compartilhar suas próprias experiências. Uma senhora contou que tinha perdido o marido há 2 anos e ainda lutava com a dor. Um homem falou sobre a dificuldade de encontrar emprego. Uma adolescente confessou que se sentia invisível na própria casa. Eu ouvi cada um. Não tinha solução para tudo, mas estava ali. E percebi que às vezes é só isso que as pessoas precisam. Alguém que esteja ali, que escute de verdade, que não julgue. A senhora que tinha perdido o marido se chamava Dona Aparecida. Ela tinha cabelos completamente brancos, sempre presos num coque, e usava óculos grossos. Quando falou sobre o marido, sua voz tremeu. "Ele era tudo para mim, padre. A gente ficou junto 42 anos, e agora a casa tá tão vazia que eu nem consigo ficar lá direito." Perguntei se ela tinha filhos, netos. Ela balançou a cabeça. "Temos um filho, mas ele mora em São Paulo. Trabalha muito, mal tem tempo de ligar. Os netos eu vejo uma vez por ano, no Natal." Sua voz carregava uma solidão profunda. Nos encontros seguintes, percebi que Dona Aparecida e Dona Célia tinham se aproximado. Começaram a sentar juntas, a conversar depois das reuniões. E um dia Dona Célia me procurou com uma ideia. "Padre, a Aparecida fica sozinha o dia todo. Que tal ela ajudar aqui na igreja? Sei que ela gosta de costurar. Pode ajudar com as roupas para a doação." Foi uma ideia simples, mas transformadora. Dona Aparecida começou a passar as tardes na igreja, consertando roupas, fazendo panos de prato para vender nas festas da paróquia. Ela dizia que aquilo tinha dado novo sentido aos seus dias. "Agora eu acordo com algo para fazer, padre. Alguém precisa de mim." A relação com a arquidiocese também mudou. No começo, depois do incidente, houve muitas perguntas. Um representante veio até a favela para investigar o que tinha acontecido. Era um padre mais velho, rosto sério, que se chamava Padre Henrique. Ele conversou comigo por horas, fazendo perguntas detalhadas sobre aquele dia. "Me descreva exatamente o que você sentiu quando o fogo tocou sua pele", ele pediu, anotando tudo num caderno. Eu tentei explicar. A dor inicial intensa e depois a súbita ausência dela. Como se alguém tivesse apagado tudo num instante.
Ele também conversou com testemunhas. Dona Célia, ainda emocionada, contou o que tinha visto. Juvenal descreveu a cena com detalhes. Outras pessoas da comunidade prestaram seus depoimentos. Padre Henrique ouviu tudo com atenção, mas seu rosto permanecia neutro. No fim da investigação, ele me chamou para uma conversa final. Padre Mário, não posso dizer oficialmente que foi um milagre. Isso exige um processo longo. Análises médicas, testemunhos verificados por anos. Mas posso dizer que o que aconteceu aqui é incomum. Ele fez uma pausa. E mais importante que isso, vejo que você mudou. A comunidade mudou. E talvez seja esse o verdadeiro sinal do divino. Não o inexplicável em si, mas a transformação que ele provoca. Ele permitiu que eu continuasse ali, desde que mantivesse a paz com a comunidade. Eu aceitei as condições facilmente. Não precisava de um selo oficial para saber o que tinha acontecido. O que importava estava acontecendo todos os dias, nas pequenas transformações, nas vidas que se reconstruíam. Regis eventualmente saiu do morro. Ouvi dizer que ele foi transferido para outra área, que alguém mais jovem assumiu o comando ali. As coisas não melhoraram da noite para o dia. Ainda havia violência, ainda havia tráfico, ainda havia pobreza. Mas a igreja se tornou um espaço neutro, um lugar onde, pelo menos por algumas horas, as pessoas podiam esquecer as divisões e apenas serem humanas. O novo comando respeitava a igreja, não porque tinha medo, mas porque havia um acordo tácito. A gente não se metia nos negócios deles. Eles não se metiam no nosso trabalho. Não era o ideal, mas era a realidade possível. Um domingo, durante a missa, vi um rosto novo no fundo da igreja. Era um homem mais velho, cabelos grisalhos, olhar cansado. Ele ficou de pé o tempo todo, encostado na parede apenas observando. Quando a missa terminou e todos saíram, ele permaneceu. Fui até ele. Boa tarde. Primeira vez aqui? Ele assentiu. Vim porque ouvi falar do padre que não queimou. Queria ver com meus próprios olhos. Eu sorri. Bom, acho que você acabou de ver. Nada de especial, ele me olhou sério. O senhor realmente acredita que foi a Virgem Maria que te salvou? Pensei por um momento antes de responder. Eu acredito que algo impossível aconteceu. Se foi ela diretamente, se foi Deus, se foi alguma força que eu não compreendo. Não sei dizer com certeza, mas o que eu sei é que não fui eu. Não foi sorte, foi algo maior. Ele ficou quieto, processando. Então disse: eu perdi minha filha há 5 anos. Câncer, ela tinha 16. Desde então não consigo entrar numa igreja, não consigo rezar. Sinto muita raiva. Meu coração apertou. Sinto muito. Ele balançou a cabeça. Não quero piedade, só quero entender. Se existe um Deus, se existe essa tal proteção divina, por que ele salvou você e não salvou minha filha? Era a pergunta que eu não tinha resposta. A pergunta que ninguém tem. Respirei fundo. Eu não sei, sinceramente não sei. E qualquer resposta que eu desse seria mentira ou arrogância. O que eu sei é que eu também já fiz essa pergunta. Por que eu? Por que não outras pessoas melhores, mais santas, mais merecedoras? Não encontrei resposta lógica, apenas aprendi a viver com o mistério. Ele olhou para a imagem de Nossa Senhora no altar. Você acha que ela ainda escuta? Mesmo quando a gente está com raiva? Eu acho que sim, respondi. Acho que ela escuta principalmente nesses momentos. Ele ficou mais alguns minutos em silêncio. Então me estendeu a mão. Meu nome é Antônio. Apertei sua mão. Prazer, Antônio. Volte quando quiser, mesmo que seja só para ficar em silêncio. Antônio voltou na semana seguinte e na outra. Sempre ficava no fundo, nunca participava ativamente, mas estava ali. Um dia, depois de uns 2 meses, ele se aproximou de mim. Padre, acho que quero tentar de novo. Tentar rezar. Não sei se consigo, mas quero tentar. Sentamos juntos na igreja vazia. Eu não forcei nada. Apenas fiquei ao seu lado enquanto ele, com dificuldade, começava a murmurar palavras que tinha esquecido. Pai nosso, que estais no céu. A voz dele falhava, mas continuava. E quando terminou, havia lágrimas no seu rosto. Não ficou mais fácil, ele disse. Ainda dói, ainda tenho raiva. Mas mais algo cedeu aqui dentro. Ele tocou o peito. Obrigado por não ter me dado respostas prontas. Os anos passaram de uma forma que eu nunca imaginei quando cheguei naquela favela. O
O que deveria ter sido apenas mais uma paróquia no meu percurso se tornou minha casa. As pessoas que eu deveria salvar foram as que me salvaram. E a missão que eu achava que era minha se revelou ser algo completamente diferente. A igreja hoje é um espaço vivo. Tem barulho de criança correndo, tem riso, tem choro, tem vida. Não é mais aquele lugar silencioso e rígido que eu tentei impor no começo. É bagunçado, é imperfeito, mas é real. E nisso mora a beleza. Dona Célia se tornou uma espécie de segunda mãe para mim. Ela me ensinou a cozinhar feijão do jeito certo. Me mostrou como conversar com as pessoas da comunidade sem soar condescendente. Me corrigiu quando eu ainda caía em velhos hábitos de rigidez. Às vezes, ela bate na minha porta no meio da tarde só para tomar um café e conversar sobre a vida. Essas conversas simples se tornaram alguns dos momentos mais preciosos do meu dia. Numa dessas tardes, enquanto tomávamos café na cozinha pequena da casa paroquial, Dona Célia me contou algo que nunca tinha compartilhado. Padre, sabe por quê? Eu sempre ajudei tanto na igreja. Fiz que não com a cabeça. Ela mexeu o café devagar, olhando para a xícara. Porque quando meu filho foi preso, a comunidade toda me julgou. Diziam que eu tinha criado mal, que era culpa minha. Eu me sentia tão sozinha. Ela levantou os olhos e vi lágrimas ali. Mas o padre que estava aqui antes do Senhor, ele me acolheu. Não me julgou, só ficou do meu lado. E eu prometi que se um dia eu pudesse fazer isso por alguém, eu faria. Por isso eu ajudo, por isso eu fico. Entendi naquele momento que Dona Célia não estava apenas ajudando na igreja. Estava honrando uma promessa. Estava devolvendo o amor que tinha recebido. E percebi também que esse era o verdadeiro sentido de comunidade. Não um grupo de pessoas perfeitas, mas pessoas quebradas cuidando umas das outras. Juvenal também virou um grande amigo. Ele me ensinou muito sobre paciência, sobre recomeços, sobre como é difícil sair de um caminho errado e construir um novo. Hoje ele coordena um projeto de capacitação profissional na paróquia, ajudando jovens a aprender ofícios e encontrar emprego. Ele diz que é sua forma de devolver o que recebeu. O projeto começou pequeno. Juvenal ensinava marcenaria básica no salão paroquial aos sábados. 3 garotos apareceram no primeiro dia. Ele me contou depois que ficou desanimado, achando que ninguém ia se interessar. Mas eu disse, 3 já é começo. Jesus começou com 12 e olha no que deu. Com o tempo, mais jovens foram aparecendo. Juvenal conseguiu doações de ferramentas, de madeira, de material. Os meninos começaram a fazer móveis simples, banquinhos, prateleiras, mesas pequenas, e Juvenal organizou uma feira na pracinha para vender. O dinheiro era dividido entre eles. Um dos garotos, o Cauã, tinha apenas 15 anos quando começou. Era tímido, magro, sempre de cabeça baixa. Juvenal me disse que ele estava sendo pressionado para entrar para o tráfico, que a mãe estava desesperada. Mas Cauã encontrou algo no trabalho com a madeira. Uma paixão, um talento. Hoje, 4 anos depois, Cauã tem sua própria oficina. Pequena numa garagem adaptada, mas é dele. Ele faz móveis sob encomenda e sustenta a mãe e 2 irmãos mais novos. Quando o vejo na rua, sempre me cumprimenta com um sorriso enorme. E aí, padre, tudo certo? E eu respondo sempre a mesma coisa. Tudo no lugar certo, Cauã. O homem que estava com Regis naquele dia do fogo, aquele que veio à igreja chorando, hoje é um dos líderes da comunidade. Ele organiza mutirões de limpeza, ajuda famílias em situação de rua e se tornou um exemplo vivo de que mudança é possível. Às vezes eu o vejo conversando com algum jovem que está no caminho errado e sei que suas palavras têm peso porque ele esteve lá. Ele sabe do que está falando. O nome dele é Edson. Ele tem uma história pesada. Entrou para o crime aos 12 anos. Passou metade da vida envolvido com violência. Mas depois daquele dia na praça, algo quebrou dentro dele. Ele me disse uma vez, padre, quando eu vi aquele fogo se apagar, foi como se algo apagasse dentro de mim também. A raiva, a dureza, tudo. Eu não conseguia mais ser quem eu era. Edson saiu do tráfico, mas não foi fácil. Ele tinha dívidas, tinha inimigos, tinha um passado que o seguia.
Dormiu na igreja por algumas semanas porque não tinha para onde ir. Juvenal o ajudou a conseguir um emprego como ajudante de pedreiro. O salário era pouco, mas era honesto. Hoje Edson tem uma casa simples, é casado, tem uma filha pequena. Ele trabalha como agente comunitário de saúde e é uma das pessoas mais respeitadas da favela. Quando alguém está passando por dificuldade, é Edson que vai lá ver o que precisa. É Edson que mobiliza a ajuda. Ele me disse recentemente: "Padre, eu não seria nada se o senhor tivesse me julgado. Se tivesse me tratado como bandido, eu teria continuado sendo um. Mas o senhor me tratou como gente, e isso fez toda a diferença." A imagem de Nossa Senhora continua no altar, com a rachadura visível. Alguns turistas ou visitantes que passam pela comunidade às vezes perguntam por que não consertei completamente. Eu sempre respondo a mesma coisa: porque essa rachadura nos lembra que até o sagrado passa por provações, e que ser remendado não significa ser menos valioso. Uma vez, uma repórter de um jornal veio fazer uma matéria sobre a paróquia. Ela fotografou a imagem, fez perguntas sobre o dia do incêndio, entrevistou pessoas da comunidade. Quando a matéria saiu, a manchete era: "A Virgem Rachada que une uma comunidade." Muita gente de fora começou a vir visitar. Alguns vinham com curiosidade, querendo ver o padre do milagre. Outros vinham buscar fé, esperança, algum tipo de sinal. Eu sempre os recebia da mesma forma, com simplicidade. Não tinha história mirabolante para contar, apenas a verdade. E a verdade era que eu tinha sido quebrado e remendado, assim como aquela imagem. Ainda tenho momentos de dúvida. Ainda acordo no meio da noite, às vezes, suando frio, lembrando do cheiro da gasolina. Ainda me pergunto por que aquilo aconteceu, o que significou, se realmente foi o que todos acham que foi. Mas aprendi a viver com essas perguntas sem precisar de respostas imediatas. Numa dessas noites de insônia, fui até a igreja. Sentei no mesmo lugar onde tinha passado aquela noite inteira antes do fogo, encostado na parede fria. Olhei para a imagem da Virgem. "Por quê?" perguntei em voz alta. "Porque eu fui salvo. Porque não tantos outros que mereciam mais?" Não houve resposta audível, mas naquele silêncio senti uma paz, como se a resposta fosse: "Não é sobre merecer. Nunca foi. É sobre estar disposto a ser transformado." Aprendi que a fé não é ausência de dúvida. É a escolha de continuar caminhando, mesmo quando você não vê o caminho claramente. É confiar que há algo maior guiando, mesmo quando parece que você está sozinho no escuro. Há alguns meses, recebi uma carta. Era de Regis. A letra era meio torta, como de quem não está acostumado a escrever. Ele dizia que estava preso, que tinha sido pego em uma operação da polícia e que na cadeia tinha tido muito tempo para pensar. "Padre", ele escreveu, "eu não sei se você acredita em perdão para alguém como eu, mas eu queria dizer que aquele dia mudou minha vida também. Eu vi algo que não consigo explicar, e desde então não consigo mais ser o mesmo. Sei que fiz muita coisa errada, machuquei muita gente, mas se um dia, quando eu sair daqui, você puder me ajudar a encontrar um caminho diferente, eu agradeço." Eu li aquela carta várias vezes. Chorei. Chorei porque vi naquelas palavras tortas a mesma busca desesperada que eu tinha sentido, a mesma necessidade de redenção. E respondi. Disse a ele que o perdão não era meu para dar, era dele para buscar, era das pessoas que ele tinha machucado, mas que quando ele saísse, teria um lugar na comunidade, que nunca é tarde para recomeçar. Comecei a visitá-lo na prisão. Uma vez por mês, fazia o trajeto longo até o presídio. As visitas eram curtas, sempre com um vidro entre nós falando através de um telefone velho, mas eram importantes. Regis falava pouco no começo, apenas me olhava, como se ainda estivesse processando tudo. Mas aos poucos foi se abrindo. Contou sobre a infância difícil, sobre como entrou para o crime porque parecia a única opção, sobre todas as escolhas erradas que fez. Eu me achava poderoso, padre. Achava que controlava tudo. Mas no fim eu era escravo. Escravo do dinheiro, da violência, do medo. Eu ouvia sem julgar e percebia que Regis estava passando pelo mesmo processo que eu tinha passado. O processo de quebrar o orgulho, de admitir a fraqueza, de buscar algo maior. Não sei se ele vai mudar de verdade. Não sei se vai conseguir largar aquela vida quando sair.
mas vou dar a ele a mesma chance que foi dada a mim. A chance de ser visto não pelo que foi, mas pelo que pode se tornar. Hoje, quando olho para essa comunidade, para essas pessoas que me acolheram mesmo depois de tudo, sinto uma gratidão imensa. Gratidão por ter sido quebrado. Gratidão por ter passado pelo fogo. Gratidão por ter aprendido que servir não é impor, é acompanhar. Organizamos uma festa junina este ano. Foi a maior que a favela já viu. Montamos barracas na pracinha, fizemos comidas típicas, organizamos quadrilha. Jéssica estava lá com a pequena Maria Clara, agora uma criança esperta de 3 anos. Cauã tinha feito banquinhos de madeira que vendemos para ajudar na reforma do telhado da igreja. Dona Célia e Dona Aparecida coordenavam a barraca de doces. Edson organizava os jogos para as crianças. E no centro de tudo, a imagem de Nossa Senhora, com sua rachadura visível, estava enfeitada com flores. As pessoas passavam, tocavam a imagem com reverência, faziam pedidos silenciosos. E eu olhava aquilo tudo, aquela comunidade viva e imperfeita, e sabia que estava exatamente onde deveria estar. A fé que eu tenho hoje não é mais aquela fé de certezas absolutas que eu tinha quando cheguei. É uma fé mais suave, mais humilde, mais humana. É uma fé que reconhece o mistério, que aceita não ter todas as respostas, que se contenta em caminhar lado a lado com pessoas que também estão buscando. E talvez seja isso o que Nossa Senhora queria me ensinar desde o começo, que a proteção divina não é sobre estar imune ao sofrimento, é sobre ter a força para atravessá-lo. Não é sobre nunca cair, é sobre sempre ter uma razão para levantar. Eu não sou mais o Padre Mário que chegou aqui cheio de rigidez e orgulho. Sou alguém que passou pelo fogo, foi remendado e continua de pé. Quebrado, sim, imperfeito com certeza, mas inteiro onde importa. No coração. Há algumas semanas uma criança me perguntou depois da missa: Padre, é verdade que o senhor não queimou? Eu me ajoelhei para ficar na altura dela. É verdade. Ela pensou por um momento. E doeu? Eu assenti. Doeu, mas passou. Ela sorriu. Então Deus é real? Eu sorri também. Eu acredito que sim. Ela saiu correndo para brincar com os amigos e eu fiquei ali, vendo aquela inocência, aquela fé simples, que não precisa de explicações complicadas. E pensei, talvez seja assim que deveríamos todos acreditar, com a simplicidade de uma criança. E se você me perguntar hoje qual foi a maior lição que aprendi, eu diria, aprendi que Deus não procura os perfeitos, Ele procura os dispostos, os que admitem suas fraquezas, os que se rendem, os que permitem ser transformados. E nesse processo de transformação, não somos nós que salvamos o mundo. É o mundo que nos salva. Essa é a minha história. A história de um homem que achava que tinha todas as respostas e descobriu que só tinha perguntas. Que achava que era forte e descobriu que era frágil. Que achava que estava ensinando fé e descobriu que estava aprendendo. E no final das contas, talvez seja essa a maior lição de todas. Que todos estamos quebrados, todos estamos buscando e todos precisamos uns dos outros para continuar de pé. Que a rachadura não diminui o valor, apenas mostra que sobrevivemos, que o fogo não precisa nos destruir, pode nos transformar. Olho para o futuro com esperança. Não sei o que vem pela frente. Não sei quantos anos ainda terei aqui, nessa comunidade que virou minha casa. Mas sei que enquanto estiver aqui, vou continuar fazendo o que aprendi. Escutar mais que falar, acolher mais que julgar, acompanhar mais que liderar. E quando meu tempo aqui terminar, espero que as pessoas não se lembrem do padre que não queimou. Espero que se lembrem do padre que aprendeu a amar, que aprendeu que a força está na fraqueza, que a vitória está na rendição, que a vida verdadeira começa quando paramos de tentar controlar tudo e aceitamos ser transformados. Será que, no fim, todos nós estamos apenas procurando aquele abraço que nos faz sentir que não estamos sozinhos nessa busca? Será que a maior proteção divina não é nos livrar das provações, mas nos dar pessoas que caminham conosco através delas? Eu acredito que sim. E essa fé nascida do fogo e das cinzas é a única coisa que realmente importa.